Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre toda essa questão do coronavírus, né, de todo esse alarde mundial, né? Só que a gente vai falar, né, um pouco de uma visão um pouco mais ampla, né, levando em conta outros aspectos, né? Então vamos lá, né? Todo mundo está muito desesperado, né? Hoje em dia as pessoas estão preocupadas, né? Claro, e é compreensível, né? Há muito tempo não havia algo do tipo, não havia algum vírus ou alguma doença considerada como pandemia, não é mesmo? E a gente vem enfrentando isso, né, nesses dias. Só que, né, a gente tem que lembrar, né, que as coisas não acontecem por acaso, certo? As coisas não acontecem por acaso. E no início do ano, por exemplo, a gente lembra, né, vocês podem lembrar que o ano iniciou com fortíssimos rumores de uma nova guerra, certo? Uma nova guerra de escala global, né? Que provavelmente seria muito prejudicial para o planeta e para a nossa evolução, obviamente, né? Porém, né, todo esse rumor, né, toda essa ideia de guerra foi simplesmente esquecida quando surgiu esse vírus, não é mesmo? Esse vírus surgiu inicialmente na China, né, e agora vem se espalhando por grande parte do mundo, né, como todos já sabem disso. E a gente vem enfrentando isso, né? E claro que a gente quer que isso passe o mais rápido possível, né? Que haja o menos de mortes possíveis e menos sofrimento possível. Porém, esse vírus também vem deixar muitos ensinamentos pra gente, né? Como as coisas não são por acaso, né? Claro. E esse vírus vem deixando ensinamentos fortíssimos, né? Como, por exemplo, pra gente aprender a cuidar de nós mesmos. A gente está aprendendo a fazer isso de novo. Quanto tempo as pessoas não pesquisavam, por exemplo, alimentações saudáveis, ou pesquisavam como aumentar a imunidade, coisas semelhantes? Quanto tempo faz que as pessoas não se preocupam com o que elas se alimentam? Se preocupam agora em, por exemplo, se estão com bastante vitamina C o suficiente no corpo, ou se estão tomando vitamina D, suplementos, etc. Ter uma alimentação mais saudável, cortando excessos. Muitas pessoas começaram a fazer mais exercícios, né? E isso é maravilhoso, entende? E muitas pessoas também estão preocupadas mais com os animais, né? Porque parece que o vírus também surgiu com uma relação com os animais, se eu não me engano, o morcego, não sei, é pelo que parece. E isso é muito bom ver que as pessoas estão preocupadas com isso, sabe? Se preocupando mais com os idosos também, né? Que os idosos estão no grupo de risco, certo? E a gente vem desenvolvendo essa solidariedade maior, que com toda certeza é o que Deus e toda a espiritualidade superior quer da gente, uma solidariedade maior, certo? E você vê também as pessoas dando mais valor, por exemplo, para os médicos, né, para as enfermeiras, para os farmacêuticos, sabe? Que estão lá se arriscando, sabe? Estão lá se arriscando as suas vidas, ou até mesmo a vida de familiares, né? Já que eles podem levar, né, algum tipo de vírus ou bactéria para dentro de casa por causa de toda essa questão. E a gente vem percebendo a importância disso, né? E se eu não me engano, foi ontem, né? Aqui hoje eu tô gravando, é dia 20, né? Se eu não me engano, foi ontem, dia 19, que as pessoas se reuniram tal em um certo horário para aplaudir, né, os médicos, né, por toda essa questão deles se arriscarem tanto pela gente, né, para que toda essa situação do coronavírus seja, né, enfrentada e controlada o mais rápido possível. E você vê as pessoas dando valor a essa profissão, o que não acontecia há tanto tempo, né? Porque esse tipo de profissão é com toda certeza uma das profissões que tem que ser mais respeitadas no planeta, sabe? E no país, claro. Assim como a profissão de professor também, que é uma das que, se não é para ser a mais, teria que ser uma das mais respeitadas em todo o mundo, não é mesmo? Óbvio que nem todos os professores são bons, né, e etc. Mas tem muitos professores bons sim, né? E é muito bonito você ver isso, as pessoas fazendo isso de novo. As pessoas parando de olhar um pouco mais pro próprio umbigo e olhando pro outro. As pessoas parando para refletir se realmente vale a pena um jogador de futebol, por exemplo, ou um ator ganhar mais do que, por exemplo, um médico, não é mesmo? Uma pessoa que se arrisca para a gente, sabe? Ou ganhar mais do que um bombeiro, sabe? Ganhar mais do que o policial,
né? Porque a gente tá em casa, em quarentena, etc. Só que, por exemplo, os policiais não podem parar, sabe? Senão vira uma bagunça. Os médicos não podem parar, sabe? O pessoal que trabalha na farmácia não pode parar, entende? E a gente, claramente, tá em casa e tudo mais, a não ser quem ainda tá trabalhando, precisa, né? Fica uma situação complicada, né? Mas muitos de nós estão em casa e nem mesmo faz ideia disso, né? Que, por exemplo, os policiais não podem parar, né? Infelizmente. E, infelizmente, pelo nosso nível de consciência atual, né? Como espécie, ainda, né? A gente, obviamente, com o passar dos anos, vamos arrumando, né? Para uma consciência maior. Só que atualmente isso é inviável, por exemplo, os policiais ficarem em casa, né? E é meio que lamentável, né? Porque você imagina, eles vão se arriscando pela gente, não é mesmo? Obviamente que nem todos são bons, né? Como eu já disse no exemplo dos professores, sabe? Nem todos os policiais são bons, obviamente. Mas tem muitos que são bons sim, certo? E só de ele estar naquela profissão significa que ele tem uma preocupação ainda, né? Com a segurança, né? Do nosso planeta, do nosso Brasil, né? E todos os policiais do mundo, né? No geral. Estão preocupados com isso, com toda certeza, senão ele nem mesmo estaria lá, certo? E é muito legal a gente ver isso, né? Ver toda essa situação de desespero, né? Toda essa energia que fica no ar. Fica uma energia, vocês já perceberam isso? A energia que fica no ar. Por exemplo, você fica mais ansioso, você fica, parece que você tem uma imensa vontade de ir atrás de notícia de coronavírus. Você fica meio neurótico com isso às vezes. Isso tem que ser controlado, entende? A gente tem que respeitar, né, o momento, sabe? A gente tem que entender, sim. Só que a gente também, nesse momento de quarentena, certo? Nesse momento que a gente está em isolamento, né, residencial, a gente tem que, sabe, se desvencilhar um pouco, sabe? Deixar um pouco de lado essa energia de desespero, porque a gente não pode se desesperar, certo? Primeiramente porque se a gente se desesperar, adivinha o que acontece com o nosso sistema imunológico? Ele cai, ele fica fraco, entende? Isso já é provado, entende? Se a gente não tiver forte mentalmente, espiritualmente, a gente cai, o nosso sistema imunológico cai. Isso é muito perigoso nesse momento, entende? Então a gente tem que se cuidar, tem que, sabe, respeitar as recomendações médicas, a recomendação dos especialistas, sabe, nessa área, e tem que se informar sim, sabe? Tem que se informar sim sobre toda essa questão do vírus, tem que se informar, só que sem ficar bitolado, sem ficar neurótico e sem ficar ansioso e muito preocupado, porque isso não atrai nada de bom, entende? A gente tem que, né, olhar mais pra dentro nesse momento, né, que a gente tá em casa. Olha que maravilha, né? Quanto tempo eu não fazia isso? Que a gente tem tempo, que a gente pode sentar ou deitar dentro de casa, sozinho, e refletir sobre a nossa vida, refletir sobre como a gente está levando as situações no dia a dia, sabe? Refletir sobre o que realmente importa. Quantas pessoas não estão fazendo isso, sabe? As pessoas começam a reparar que, calma aí, será que realmente vale a pena eu estar brigado com aquela pessoa que no fundo eu gosto tanto, sabe? Será que realmente vale a pena eu estar brigado com um parente próximo, sabe? A vida é tão curta. Olha só como a gente é sensível, né? A gente às vezes se acha tão poderoso, né? A gente se acha melhor do que os outros. Mas, por exemplo, um vírus como esse pode derrubar a gente, sabe? E é legal a gente lembrar disso, pra gente também ser mais humilde, sabe? Ser mais humilde em relação a gente, em relação ao próximo também, não é mesmo? Isso é muito interessante, né? Nesse momento de isolamento tal, residencial, que a gente tá em casa, a gente procura não se expor, só que assim, a gente tem que voltar mais pra dentro, entende? Se você não medita ainda, eu recomendo que você comece a meditar, entende? Porque você vai entender a importância disso. E não ache que é algo tão somente espiritual. Sim, é espiritual também, mas não é só isso, sabe? A meditação é mais uma ligação interna com você, entende? Naquele momento em que você para um pouco de
de olhar pra fora, você para um pouco de estar tão preocupado, tão tenso, tão ansioso, e você começa a olhar mais pra dentro de você, ver o que tá acontecendo, ver o que você tá sentindo. Olha que interessante, certo? Não é muito interessante isso, porque às vezes a gente não sabe, sabe? A gente tá no dia a dia, tal, tá pensando aqui, sempre tá no futuro, sabe? Sempre a gente está em outro lugar. Sempre nossa mente tá em outro lugar. Sempre o nosso pensamento tá em outro lugar. Mas é muito difícil a gente estar presente no dia de hoje, sabe? E que há tantas distrações, não é mesmo? Há tantas distrações e é muito difícil estar presente. Então a gente tem que aproveitar também esse momento de quarentena para ficar mais presente, sabe? Agradecer mais, agradecer pela vida. Olha que maravilha. Você está saudável, certo? Sua família está bem, sabe? A gente tem que ser mais grato por isso, sabe? Ser grato pelo nosso corpo, pela nossa saúde, certo? Então, nesse momento de meditação, é um momento também que pode ser um momento de oração para você, se você prefere assim, certo? Se você tem uma crença em Deus ou em algo maior, é um momento maravilhoso, assim, para você começar a rezar de novo, de uma forma até mais intensa, sabe? Rezar pelo nosso país, por todo o nosso mundo, por todo o nosso planeta, sabe? Porque esse planeta é um paraíso, sim, sabe? Esse planeta é um paraíso. A gente que faz dele um inferno, não é mesmo? Então vamos parar para pensar nisso, pessoal. É isso o vídeo de hoje. Eu acabei, né, é, saindo um pouco do foco, tal, do vírus, mas é porque tem coisas tão importantes quanto isso nesse momento, né, que a gente tem que prestar atenção. E eu espero que fique a reflexão aí para todos vocês, né? E vamos torcer, vamos rezar, né, todos os dias para que a situação passe logo, né? Para que a gente fique bem, para que todo o nosso planeta fique bem e que a gente rume, né, o mais rápido possível para um planeta melhor, para um planeta de regeneração, certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, certo? Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus.